Quanto aos fenômenos mentais de adivinhação, de leitura de pensamento, de premonição, citarei os nomes de William James, de Sir Oliver Lodge, da Sra. Sedgwick, de Shanknut Singh, de Friedrich Mies, de Osti, de Flammarion. No decurso deste livro farei referências de algumas de suas constatações, mas desde já afirmo que a autoridade desses sábios é suficiente para, a priori, fazer-nos admitir que eles não se enganaram completamente. Repito, trata-se de homens versados em ciências experimentais, tendo o espírito constantemente alerta para com a série de todas as fraudes possíveis. As objeções dos jornalistas de Pasquins que negam a realidade dos fatos são da mesma espécie que as objeções feitas à realidade dos meteoritos. O grande Lavoisier ousou dizer, não há pedras que caem do céu, porque no céu não existem pedras. Boucher de Perthes chamou a atenção sobre o sílex, que ele dizia ter sido talhado por homens primitivos. Durante 10 anos ele foi ridicularizado, como ridicularizaram aqueles que julgavam possível o voo de máquinas mais pesadas que o ar. Denis Papin construiu um barco a vapor. Foram necessários mais de 100 anos para que essa invenção fosse adaptada à prática náutica. As novas verdades, estabelecidas pelos grandes sábios, custam a ser aceitas pelo público. É necessário muito tempo para que uma descoberta científica seja aceita. Que será então quando se tratar de fatos inabituais? Toda constatação de um fato novo, a princípio, parece inverossímil. Então, quando é inabitual, não podendo ser repetido à vontade, é negado, apesar das provas que se apresentam. Sim. E negado obstinadamente, porque nada é tão fácil quanto uma negativa. Voltemos à metapsíquica. Um primeiro fato é evidente, é que todas as vezes que um sábio assentiu em estudar de maneira aprofundada esses fenômenos, chamados outrora ocultos, adquiriu a convicção da existência desses fenômenos. Na história da metapsíquica, não conheço somente um caso, não somente um, de um observador consciencioso que, após 2 anos de estudos, tenha concluído por uma negativa. 2 anos de estudos não é realmente muito, porque não é suficiente para fazer, com ideias preconcebidas e a intenção determinada de negar, 2 ou 3 experiências prematuras incompletas. Portanto, dou uma importância primordial a esta constatação que jamais, até o momento presente, um experimentador perseverante, tendo feito pacientemente uma trintena de experiências, pelo menos, com 2 ou 3 médiuns julgados autênticos por observadores competentes, tenham finalizado por uma negativa. Uma objeção ridícula frequentemente nos é apresentada. Os negadores, quando consentem com outra coisa que motejos, pretendem que nós, metapsiquistas, empreguemos todos os nossos esforços para provar não que esses fatos existem, mas que eles não existem. Nossa constante preocupação é procurar a fraude possível, o erro sistemático. Pensar que queremos encontrar fenômenos sobrenaturais ou paranormais é loucamente absurdo. Não temos mais que uma preocupação, e a de descobrir os embustes. Qualquer que seja o fantasma que se nos apresente, não temos outro receio que o de ser ludibriado por um indivíduo real, um odioso impostor. Todos aqueles que publicaram as suas experiências sabiam que por essa publicação comprometiam seu renome científico, expondo-se às zombarias de seus colegas e aos sarcasmos do povo. Não é, pois, com satisfação que se entra nessa batalha, onde não há mais que golpes a receber. É porque nos limitamos à honra de defender a verdade, por mais arriscada que ela possa ser. Não imaginam as angústias interiores porque passa um sábio assim que se lhe apresenta um fenômeno extraordinário, anormal, cruelmente inverossímil, que parece estar em contradição evidente com tudo quanto lhe conhece, com tudo que seus mestres lhe ensinaram, com tudo que ele próprio ensinou. Poderá um jornalista adivinhar o que pensa um fisiologista quando presencia, como eu presenciei, uma expansão sair do corpo do médium, prolongar-se formando 2 pernas estranhas que se fixam no solo, emitindo depois mais alguns prolongamentos que tomam aos poucos a forma de mão, da qual se distinguem vagamente os ossos, sentindo a sua pressão nos joelhos. É necessário coragem para crer nisso.
E é necessário muito mais coragem para relatar. Pensais por exemplo que Crocas, Oliver Lodge, Shanknut Singh, de Rochas, Flammarion, Lombroso ignoravam que seriam olhados com desprezo por ousarem dizer que o inverossímil e o absurdo são muitas vezes verdadeiros. Se tivemos a audácia de falar é porque estávamos absolutamente certos de nossa experimentação, muito mais certos que inúmeros sábios estão frequentemente quando sustentam um fato verdadeiro, mas novo. Vitam impender e vero. Essa é a nossa divisa. Faço um resumo. Primeiro, os fatos metapsíquicos foram afirmados por uma trintena de sábios de honorabilidade absoluta, após provas anteriormente adquiridas por uma irrepreensível competência experimental. Segundo, empregaram eles todos os esforços para não admitir o extraordinário. Terceiro, não receiam comprometer-se, perder-se, ao publicarem o resultado de suas experimentações. Eis o que se pode dizer dos sábios que fizeram experimentações. Mas não há somente os sábios, há também um numeroso público, de cultura intelectual não descuidada, público cujo número e atividade crescem cada dia. Estarem longe da verdade, dizendo que há tanto na Europa, como nas duas Américas, 200 sociedades psíquicas, sejam espíritas, sejam metapsíquicas, particulares ou não, e pelo menos 50 jornais de pesquisas psíquicas. Sei bem que esses jornais se entregam muitas vezes a locubrações teóricas e místicas sem valor, enfadonhamente embaraçantes, cruelmente indigestas. Do mesmo modo, fatos curiosos são relatados, cuja documentação é muitas vezes nula ou medíocre. Mas para que se decidam a publicá-los é mister que se tenham solidamente convencido de sua realidade. Cada um dos membros de cada uma dessas sociedades está absolutamente certo de que o paranormal existe. É, pois, qualquer coisa que deve ser levada em consideração, em vista da convicção raciocinada de 30.000 pessoas judiciosas. Elas estão convictas, não como se está de uma crença religiosa. Não é uma fé mais ou menos cega, como a dos católicos, dos protestantes, dos muçulmanos. É uma fé científica, pessoal, apoiando-se em observações, porque realmente, posto que essas observações sejam frequentemente bem imperfeitas, essas pessoas observaram, viram, tocaram, controlaram, ouviram, ou pelo menos pensaram ver, tocar, ouvir, controlar. Ao lado dos jornais há livros dos quais alguns são notáveis. Somente a bibliografia desses livros e os artigos de espiritismo ou de metapsiquismo seria de 200 páginas, talvez ainda mais. É uma biblioteca muito volumosa, mesmo só tomando os trabalhos escritos desde há meio século, ver por exemplo o último catálogo de Rider, em Londres. Recuso-me absolutamente a crer que todos esses livros, todos esses jornais, são uma coleção de mentiras e de equívocos. Que haja algumas mentiras, muitos equívocos, e mais ainda, ilusões, e absolutamente positivo. Mas Jeová teria perdoado a Gomorra se lá houvesse um único justo e há certamente mais de um escrito verídico nas relações que nos são dadas em abundância. A todos esses escritos, a todos esses fatos confirmados por sábios ilustres, expostos por pessoas de boa fé, fazem sempre a mesma objeção: é contrário ao bom senso, é absurdo. Não sei que sábio ousou dizer: não quero assistir à experiência que me propõe, porque já estou certo de que, se eu cresce, ela me induziria em um erro formidável. Oh! Que terrível cegueira recusar com antecedência uma experimentação nova. É necessária uma fé inabalável, injustificável, entretanto, nos miseráveis dados atuais de nossos sentidos e de nossas ciências para negar qualquer coisa a priori. Tanto mais que nada é contraditório, os fenômenos são novos e inabituais, eles nada destroem. Não é o absurdo, é o desconhecido ainda. O bom senso de 1933 não é o mesmo de 1833. Em 1833 quem poderia supor que se colocariam todas as doenças em pequenos frascos, que se poderiam fazer as mais graves operações sem que o operado sentisse a menor dor, que máquinas carregando 5.000 quilos iriam, em menos de 2 horas, pelos ares,
De Londres a Paris, que se ouviria em Paris, em Berlim ou em Roma, um discurso pronunciado, ou um concerto realizado em Nova York, que se reproduziria a imagem, não somente das pessoas, mas ainda de seus movimentos, etc. É todo um mundo que os acadêmicos de 1833 teriam considerado farsa ou feitiçaria e teriam, em nome do mais elementar bom senso, de 1833, repudiado essas extravagâncias. Abordemos, portanto, com risco de ofender o bom senso dos acadêmicos de 1933, o inacreditável, o inabitual e absurdo. Capítulo 1. O inabitual na biologia. Eu poderia escrever longas páginas e relatar numerosos fatos, mas serei breve. Curas inacreditáveis devidas a fenômenos misteriosos. Há muitas, mas eu me contentarei com citar duas. 1. Eis um fato assinalado por Duchatel e Warcolier, Les Miracles de la Volonté, Paris, D'Urville, 1913, páginas 89 a 96. A senhorita B, com 28 anos de idade, órfã. Um irmão morto de tuberculose com a idade de 8 anos. Ela também está tuberculosa, se bem que tenha de se recolher definitivamente ao leito, em abril de 1905. 3 médicos chamados em consultas separadas fazem o mesmo diagnóstico. Primeiro, perda absoluta de sensibilidade de movimento dos membros inferiores. Segundo, inchação extrema do abdômen com muitas dores, tornando impossível a palpação. Terceiro, respiração diminuída dos dois lados, à esquerda, estertores e ruídos submaciços. Quarto, sensibilidade aguda na região vertebral e a coluna apresentando uma curvatura convexa à esquerda. Estado geral, emagrecimento e fraqueza extrema, perda de apetite, constipação pertinaz, insônia por lesão da coluna vertebral, tuberculose pulmonar e peritoneal, estado gravíssimo. A 28 de fevereiro, o Dr. Levy vai ver essa pobre mulher, concluindo que não há esperança alguma de cura. Ela está inerte no leito, somente os braços conservam alguns raros movimentos, e pode ligeiramente virar a cabeça do lado direito. Mas assim que se lhe levanta o corpo, a cabeça pende pesadamente. Não se pode sentá-la no leito, a coluna não tem firmeza alguma. Cada um de seus movimentos provoca uma síncope, o ventre está muito crescido e as alças intestinais distendidas desenham-se sobre a parede abdominal. Em desespero de causa chamou-se então o Sr. Emile Magnin para experimentar um tratamento pelo magnetismo. A senhorita B contou-lhe isto. Aos 18 de setembro, às 2 horas da manhã, minha lâmpada apagou-se 2 vezes. Ouvi então uma voz, vinda do quarto vizinho. Podes tu suportar a prova? E eu respondi, sim. Então se aproximou de mim uma fina mão alongada, segurando uma flama que iluminou todo o quarto e pude ler estas palavras, a 8 de maio tu te levantarás. A visão desapareceu lentamente e, após alguns minutos de obscuridade, a lâmpada se acendeu sozinha. Diante disso, o Sr. Magnin, de acordo com os médicos, dá passes magnéticos que acalmam as dores e trazem um pouco de sono à doente. Aos 8 de março a doente conta a seu novo médico, Sr. Magnin, que via junto de si uma linda senhora. Depois seu busto se acalma, ela se move e vira a cabeça, faz esforços para sentar-se, ficando perfeitamente ereta, sentada no leito. O Sr. Magnin então diz à linda senhora, que ele não via, se sois vós quem aí estáis, tendes poder para fazer a doente andar. A doente ergue lentamente a perna direita, depois a perna esquerda, apoia-se contra o leito e faz 2 vezes a volta do quarto. Pouco a pouco a expressão muda, há uma verdadeira transfiguração. Não creio alterar a verdade, diz o Sr. Magnin, pretendo ter visto uma pálida auréola circundar a cabeça da doente. Depois, a 2 passos de seu leito, o busto se curvou, a cabeça tornou a pender e as pernas se dobraram. O Sr. Magnin tomou em seus braços e colocou-a no leito. Aos 16 de março dormiu 7 horas. Disse que a sua amiguinha lhe mandara estender as mãos que tocara, tem dela então sentido uma força nova.
Escreveu depois uma carta, o que não acontecia havia 23 meses. Cessaram as hemoptises. Aos 15 de maio estava definitivamente curada. Como se essa história não fosse cientemente estranha, acrescentemos isto, que o reconhecimento da doente a levou a ponto de querer casar-se com o Sr. Magnin, e como Magnin recusasse, a linda senhora disse-lhe que o faria morrer. O Sr. Magnin dissuadiu-a, não sem dificuldade, desse projeto funesto, por intermédio da doente. Então a linda senhora lhe disse: eu vos provarei que me seria fácil pôr o meu projeto em execução. 2 dias depois o Sr. Magnin foi a Velhes, dirigiu-se à beira do mar e pôs-se a ler, tranquilamente, junto a um rochedo. Após 2 horas ele se levantou para voltar, mas, apenas partiu, o rochedo desmoronou-se. Se o Sr. Magnin ainda lá estivesse teria sido esmagado. Quanto à senhorita B, ela se consolou. Completamente curada, casou-se e teve 2 filhos. Detenhamo-nos um instante nessa história extravagante. Em primeiro lugar, ela é autêntica, pois não se pode considerar o Sr. Magnin ingênuo ou mentiroso. Teremos frequentemente de voltar a essas 2 objeções, tão fáceis que sempre se poderá observar, mentira cínica ou credulidade imbecil. Mas neste caso, essas 2 objeções são nulas, porque o Sr. Magnin, que conheço pessoalmente, é de uma honestidade escrupulosa, e sua sagacidade de observador e de crítico é incontestável. É preciso, pois, aceitar os fatos tais como ele os relata. Primeiro, uma doente cujos pulmões estão tuberculosos, que tem uma lesão óssea da coluna vertebral e uma paraplegia devida a uma compressão medular, mal de Pot, tuberculose óssea, curada em 3 meses e curada completamente. Os 4 médicos que examinaram não hesitaram no diagnóstico e num prognóstico rapidamente fatal. Ela estava, pois, absolutamente condenada, e, no estado atual da ciência médica, não havia dúvida de que jamais se pudesse salvar um doente tão grave. Segundo, a presença, muito hipotética e no entanto, da linda senhora, uma alucinação evidente, teve conexão com a cura. A senhorita Abel viu sua mão carregando uma luz e sentiu mesmo seu contato. Sim, foi, sem dúvida, uma alucinação. Mas a palavra alucinação é bem depressa empregada. É uma alucinação bem singular, pois ela indicou a cura inacreditável. E, como diz o Sr. Magnin, a descrição que a senhorita B fez da linda senhora parece concordar com uma personalidade de sua família. Terceiro, que dizer da pálida auréola que o Sr. Magnin viu em redor da cabeça da doente? Teria sido uma alucinação do próprio Sr. Magnin. Quarto, quanto ao desmoronamento do rochedo, teria sido uma coincidência? Certamente sim, é possível, mas bem pouco verossímil. Se quisesse, a toda força, encontrar explicações racionais desses fatos estranhos, seríamos forçados a dizer: 1. Que os médicos diagnosticaram mal de Pot, quando não era mais que histeria. 2. Mesmo atacados do mal de Pot e de tuberculose, os doentes algumas vezes saram, em 3 meses. 3. A linda senhora não passa de imaginação da senhorita B. 4. A auréola não passa de uma alucinação do Sr. Magnin. 5. O desmoronamento do rochedo não é mais que uma coincidência. Mas vê-se imediatamente a que ponto essas 5 suposições são absurdas. Mais vale reconhecer francamente que nada compreendemos. 2. Eis aqui um caso referido pelo Sr. Magnin, Análise de Ciências Psíquicas, dezembro 1907. Trata-se de uma cura verossímil sobrevida em Lourdes. Em dezembro de 1897, Gabriel Gagan, empregada dos Correios, é vítima de um acidente de estrada de ferro, no trem que vai de Bordeaux a Paris, perto de Angoulême, às 22h30. Ele é atirado distante da estrada, fica sepultado na neve até às 7 horas da manhã. É então transportado ao hospital de Angoulême. Está sem sentidos, coberto de chagas, paraplégico, a clavícula quebrada. Depois ele se enfraquece gradualmente. É forçado a alimentar-se por intermédio de uma sonda.
A paraplegia é completa. 2 relatórios médicos no processo que ele intenta contra a Companhia de Orleans atestam não somente a incurabilidade, mas ainda a evolução progressiva da moléstia. A gangrena principiava nas extremidades. Gargan era muito pouco religioso. Mas em vista da insistência de uma de suas tias e de suas primas, religiosas em Angoleme, ele se deixou levar a Lourdes, se confessa e quer comungar. De súbito, no momento em que ia comungar, ele se ergue. Ajude-me, diz ele, eu posso andar. Eis aqui a narração que fez M.V., conselheiro municipal radical de uma grande cidade do centro. Ele lá estava diante de nós, ereto como um ressuscitado, sem chapéu, sem calças, não tendo senão uma camisa e um roupão. Deixe-me andar, exclamou ele novamente. Virgem Santa, soluçou sua mãe. Havia 20 meses que ele não falava. E perante milhares de espectadores, essa ruína humana, de pernas semelhantes aos cilindros dos pasteleiros, e com os pés que não eram mais que um montão de chagas, dá alguns passos vacilantes pelo quarto. Dos pés, as feridas que supuravam estão quase totalmente curadas, a voz é distinta, ingere caldo, ostras e peito de galinha. No dia seguinte, vestido de novo, ele se apresenta no escritório. Não há mais gangrena nos pés, a cicatrização prossegue a olhos vistos e ela pode andar sem apoio. 3 semanas depois já tinha ganhado 2 quilos. Hoje é enfermeiro em Lourdes e pode fazer serviços pesados. Nada temos a acrescentar a essa observação. É-nos impossível admitir um milagre, mas também é impossível supor que seja uma coisa normal. Portanto, não aceitamos nem as conclusões arrebicadas dos cépticos, nem as conclusões entusiásticas dos crentes. Estamos perante o incompreensível. Parece, pois, que os fenômenos normais da fisiologia, da terapêutica, da patologia, sob a influência de não sei que forças, estejam completamente revolvidos e transtornados. Jejuns prolongados. A fisiologia nos ensina que se a temperatura de nosso corpo e do corpo de todos os homeotéricos animais de sangue quente, eleva-se de 20º, algumas vezes de 30º, algumas vezes mesmo de 50º, acima da temperatura do ambiente, é porque há uma combustão do carbono e do hidrogênio de nossos tecidos. Ora, essa combustão não pode evidentemente prolongar-se sem que a alimentação introduza o carbono e o hidrogênio destinados a substituir o carbono e o hidrogênio dos tecidos orgânicos que se queimaram. Em estado normal, o homem pode suportar sem grande dano um jejum de 1 semana, mas é raro que a sua vida possa prolongar-se após 20 dias de jejum. Em todo caso, os jejuadores profissionais, pois essa estranha profissão foi adotada por alguns, jamais puderam ultrapassar o número de 50 dias, de uma vez. E durante esse tempo eles emagreceram enormemente. Eis aí fatos tão bem e tão frequentemente estabelecidos que parecem leis. Mas há exceções. Sob a influência de ideias místicas, geralmente religiosas, algumas vezes mesmo sem ideia alguma religiosa, indivíduos e principalmente mulheres, podem jejuar durante muito mais tempo, quase sem emagrecer. Em todo caso, elas conservem a integridade de suas funções musculares e intelectuais e sua temperatura não sofre queda notável. Restaurarei alguns desses casos. Catarina Binder, 1587, fica 7 anos sem comer nem beber coisa alguma. Uma menina de 12 anos, em Angers, permanece durante 4 anos sem ingerir alimento algum, a não ser um pouco de água. 1568. Uma menina de Spire, 1586, passa 3 anos sem comer, assim como uma jovem de Conflans, em Poitou, 1602. Kundman fala de 2 jovens das quais uma passou 10 anos e outra 3 sem nada comer, 1724. Segundo Fontenette, uma jovem de 15 anos ficou 4 anos sem beber nem comer. Mercadier, 1765, conta a história de uma mulher que teria ficado 17 anos sem comer. Apresentarei somente, pois ela é muito semelhante às outras, a observação seguinte das Epimérides de Scuriaux de la Nature,
1670-1686, sur une abstinência extraordinária de toutes sortes d'aliments, por Henri Sanson. Uma filha do conde Derby, chamada Marthe Taylor, recebeu uma pancada nas costas que a obrigou a reter algumas gotas de suco de passas de ameixa cozida. Foi com grande dificuldade que então engoliu, perdendo completamente o apetite. Desde a festa de Natal, 1667, ela cessou inteiramente de ingerir alimentos sólidos. A dificuldade para engolir, tendo aumentado cada dia, tornou impossível a absorção até de líquidos, com exceção de algumas gotas de suco de passas de ameixas cozidas, ou água açucarada que lhe pingavam algumas vezes, mas raramente, na boca, com uma pena, e já há 3 meses que dura essa abstinência de toda espécie de alimentos. Durante todo esse tempo nenhuma evacuação, nem urina, nem excrementos. A boca está continuamente seca e é necessário umedecê-la de tempos em tempos, como acabamos de dizer. A tez conserva-se boa e o som da voz bastante forte. A pele mantém-se áspera, coberta de uma espécie de caspa. Uma quantidade de curiosos, médicos e cirurgiões de todos os estados, acudem de todos os lados para ver essa mulher e passam muitas vezes noites inteiras junto dela para examiná-la e ver se descobrem não haver fraude. Desses fatos extraordinários ninguém duvida no país. Eu poderia apresentar ainda outras observações vindas da França, da Alemanha, da Holanda, da Itália, da Inglaterra, da América, onde jejuns prolongados são apresentados com detalhes. Bem entendido, os médicos que citaram esses fatos estranhos sempre supuseram haver trapaça. Eles tomaram então as precauções necessárias para não serem burlados. Na verdade, eles não vigiaram esses bizarros jejuadores durante seus anos de jejum, tendo-se unicamente contentado com uma observação atenta e escrupulosa durante alguns dias. E é absolutamente impossível pretender que suas observações não passem de mentiras, salvo se os considerarmos de uma ignorância crassa. Mesmo admitindo que haja 90% de exagero, e ainda uma quantidade de alimento muito menor àquela que a fisiologia normal nos permite admitir. Não é somente por causa do absurdo de uma simulação total das 30 ou 40 observações publicadas que eu creio parcialmente autênticas, é porque tenho tido ocasião de observar metodicamente 2 mulheres que, sem jejuarem completamente, tiveram contudo uma alimentação absolutamente insuficiente e isso sem que seus pesos tenham diminuído sensivelmente e sem que as suas temperaturas tenham caído abaixo do normal. Em estado normal a produção de calorias em um adulto que se nutre regularmente é de cerca de 45 calorias por quilograma e por hora. Nos camponeses italianos, os mais nutridos, nos japoneses, nos abissínios, nos malaios que vivem nos climas quentes, a produção calorias é de 40 por quilograma e por hora. Nos jejuadores profissionais, já que a consumação dos tecidos é evidentemente mínima, ela é de 26 calorias. Pois bem, nas mulheres que eu escrupulosamente observei o regime, a produção foi de 12 calorias para ele, e para Marceline somente de 7 calorias. Eis aí, pois, o fato normal, cientificamente constatado, que nessas 2 mulheres a produção de calorias não foi senão a 1/5 parte da produção calórica normal. O que confirma absolutamente essa anomalia estranha que, medindo a quantidade de oxigênio consumido e a quantidade de carbono queimado, encontrei uma diminuição de 75% das combustões respiratórias, comparativamente com o metabolismo habitual. Não entro em detalhes. Assinalo simplesmente o fato e, entre parênteses, surpreendo-me enormemente de que essas anomalias não tenham provocado maior espanto nos fisiologistas e nos médicos. Como? A temperatura do corpo pode manter-se sem que haja combustão correlativa. Um caso mais recente e bem curioso é o de Theresa Neumann, de Comminashelt, Baviera. Já existe a respeito dela uma bibliografia abundante, o Cônego de Overy, o professor Ewald, o Dr. Weiss, o Dr. Kroner, o Dr. Seidel, o Dr. Gerlich, o Dr. Willemin, o Padre Miart e o Dr. Maed Gandhi. Análise et Boletim de l'Aster Royal de Gandhi, página 123.
Segundo M. Mayer, desde 1927 Teresa nada come. Tudo nela é extraordinário. Chagas supurantes invadiram as costas e os pés. Mas a aplicação de uma relíquia determinou a cura imediata dessas chagas. Uma apendicite aguda, que devia ser operada com urgência, foi curada imediatamente após uma invocação. Uma broncopneumonia que a deixa entre a vida e a morte sara subitamente quando uma voz é ouvida anunciando a cura. Há estigmas, corrimento de sangue das pálpebras. Outros estigmas aparecem como se ela tivesse sido crucificada como Cristo, nas costas, nas palmas das mãos e na fronte, isto é, no mesmo lugar onde foi colocada a coroa de espinhos e nas costas, no mesmo lugar onde Cristo transportou a cruz. Assiste-se até a um espetáculo impressionante do sangue que brota das regiões estigmatizadas. Às vezes ela fala uma língua desconhecida, a qual ninguém em redor pode compreender. Alguns filólogos julgaram reconhecer a linguagem aramiana, isto é, a língua que falavam na Palestina no tempo de Cristo. Desde 1927, ela nada mais come. Então, para o contestarem, submeteram-na a controles severos. O professor Ewald diz que nada justifica a ideia de uma fraude e que tudo é completamente inexplicável. Declara ser um fenômeno antifisiológico. Quanto ao Dr. Kroner, ele encontrou uma explicação engenhosa, dizendo haver uma nutrição astral. O caso do jejum de Teresa Neumann é, pois, realmente extraordinário, mas vê-se pelo breve resumo apresentado antes sobre casos análogos antigos, não ser esse o único caso conhecido de jejum prolongado. Assim, pois, nós nos encontramos em presença de fatos autênticos que parecem estar em contradição com os mais positivos dados e os mais universais da biologia e da patologia. Eis-nos então forçados a admitir que há, por uma causa qualquer, indivíduos que não fazem parte do quadro dos indivíduos comuns. Os estigmatizados. Há poucos quesitos que deem lugar a tantos escritos e polêmicas como a estigmatização. Somente a bibliografia ocuparia inúmeras páginas deste livro, mas nós nos contentaremos com relatar 2 ou 3 casos de estigmatização que parecem estar acima de toda contestação possível. Eis em que consiste a estigmatização: são fluxos, ressumações de sangue acompanhados de alteração da epiderme, de hemorragias cutâneas, convertendo-se em formas especiais. O primeiro estigmatizado e o mais célebre foi São Francisco de Assis. Aos 14 de setembro de 1224, estando em êxtase, ele teve a visão de um anjo que lhe anunciou a sua crucificação como Jesus Cristo. Há algum tempo, inúmeras pessoas viram suas mãos e pés trespassados por pregos que se viam. Havia também em seu lado direito uma chaga vermelha como se tivesse sido aberta por uma lança e frequentemente dessa chaga jorrava um sangue que encharcava sua túnica. As chagas das mãos, dos pés e do lado conservavam-se continuamente dolorosas, mas jamais supuravam. Na morte do santo, diz São Boaventura, mais de 50 irmãos, a Virgem Clara e suas irmãs puderam ver os estigmas sagrados. Qual o valor desses testemunhos? Dirão tratar-se de testemunhas da Idade Média, mas, como de vez me faz justamente notar, para os sábios do século 30, os sábios do século 20 também serão da Idade Média. É fácil, pois, pôr em dúvida as estigmatizações de Francisco de Assis, e poder-se-ia, dever-se mesmo duvidar se não houvesse nas histórias de santos ou mesmo de indivíduos vulgares um número respeitável de fenômenos análogos. Os estigmas de Santa Verônica, abril 1700, aparecem mesmo após cerrarem suas mãos em luvas seladas. Relativamente a nossos dias, são citadas numerosas histórias de estigmatizados. Teresa Neumann, de quem há pouco falei, foi certamente uma estigmatizada. Transcreverei somente, segundo Duvesme, a opinião do Dr. Gerlich, redator-chefe de um grande jornal de Munique. Chegada com Minershelt com bastante cepticismo, mas tendo tido a constância de estudar o caso durante 2 anos, dos quais passou 5 meses constantemente ao lado de Teresa, Gerlich, historiador protestante, narra essa longa observação e termina dizendo:
Não mais duvido da autenticidade dos fenômenos, chegando mesmo a dizer que uma explicação mística é a única possível. Ensaiemos, portanto, achar uma explicação racional da estigmatização, pois que, na maioria desses casos observados, a hipótese do embuste é inadmissível. Poderemos explicar pelos dados da fisiopatologia normal o fenômeno das hemorragias cutâneas. Todo mundo sabe que há vasomotores e não é absurdo supor que esses fenômenos vasomotores podem ser influenciados pelo sistema nervoso central e pelo grande simpático em sua direção, localização e extensão. Mas é da mesma forma bem singular que a vontade possa produzir uma congestão da pele distintamente definida para apresentar uma cruz ou letras. O que é completamente anormal, incompreensível e inabitual, é que essa congestão definida da pele possa chegar à hemorragia. Por outra parte, a estigmatização simples se confundem os fenômenos acessórios, os estigmas luminosos, os estigmas perfumados, os estigmas dos quais o sangue escorre contrariamente à gravidade, os estigmas que saram sem deixar traços, as alterações da pele onde não há supuração. Em suma, a fisiologia dos estigmatizados é absolutamente diferente da fisiologia normal. Devemos ver nisso, como fazem muitos católicos, o efeito de uma intervenção divina ou angelical. Seria completamente injustificado, porque há casos de estigmas em pessoas não religiosas, ou cuja religião era bastante heteróclita, como por exemplo nessa religiosa de que fala de Vesme, a qual se dizia a esposa de Jesus Cristo e que no entanto cometia uma infinidade de infidelidades muito materiais a seu divino esposo. Ignácio de Loyola não contesta os estigmas dessa jovem, mas considera tudo como obra do diabo. Entre os protestantes, mesmo entre os muçulmanos, também houve estigmatizados. Aqui estamos, pois, qualquer que seja a estranheza da estigmatização, no limite entre os fenômenos fisiológicos normais e os fenômenos metapsíquicos. Entretanto, é bem extraordinário que, em certos indivíduos, a inervação cerebral, quer seja consciente, quer seja inconsciente, se torne capaz de fazer nascerem na pele manchas vermelhas, inchações, chegando à hemorragia. Dizem algumas vezes, são os histéricos. Sim. É fácil dizer, mas a histeria é como um cesto onde se atira, misturadamente, tudo que não se compreende, nem se explica. Se algum crítico tiver ideia, em parte justificável, mas que creio, de minha parte, errônea, de pôr em dúvida todos os estigmas observados pelos religiosos e religiosas, desde São Francisco de Assis, 1224, até Teresa Neumann, 1931, eu lhe citarei uma experiência rigorosa a qual assisti, em companhia de meus amigos doutores Jean Charles Roux, Ostie e Cunel. Trata-se da senhora Cal, de nacionalidade russa. A senhora Cal, perante nós, ao estender o braço nu, pôde fazer aparecer, sem saber como, dermográficos cutâneos bastante nítidos para que todo mundo possa ler, segundo o relevo, certas letras na pele. Numa experiência feita no Instituto Metapsíquico, Revue Metapsychique, 1929, páginas 133, aos 28 de janeiro de 1928, a senhora Cunel, na sala vizinha, escreve qualquer coisa, ao acaso de sua inspiração, sobre um pedaço de papel que dobra e entrega a Cunel, que o guarda em seu bolso. Então, depois de a senhora Cunel ter tocado ligeiramente no braço de Cal, assim que retirou a mão, vemos desenhar-se sobre o antebraço dela a palavra Sabine. Ora, a senhora Cunel escrevera o nome de sua filha Sabine. Assim, pois, nessa curiosa experiência, há duas coisas distintas. Em primeiro lugar o conhecimento pelo sexto sentido da palavra escrita pela senhora Cunel. Em segundo, a aparição dermográfica da palavra que, inconsciente, a senhora Cal recebeu. Quase não se pode explicar a fisiologia normal dos fenômenos de estigmatização, mas porque não se pode explicá-los não é uma razão para negá-los. Voltemos, pois, à conclusão de que há seres cuja fisiologia é inteiramente especial.
Aceitemos para eles o triste nome de médium e digamos que existem médiums, isto é, seres humanos excepcionais, anormais, subtraídos às leis biológicas que nos habituamos a olhar como absolutas. A incombustibilidade. Uma série de fatos ainda mais extravagantes se refere à incombustibilidade. Se alguma coisa parece evidente, em geral, é que nossos tecidos são destruídos pelo fogo. Não se trata de biologia, mas de simples química. No entanto, há exceções. Homem deu magníficos exemplos: o Visconde Adare, Lord Dunraven, a Sra. Jenkin, o Major Blackburn, a Sra. Nins, todos grandes personagens da nobreza inglesa, são testemunhas desses fatos. Na casa da Sra. Nins, homem chega-se à chaminé, toma uma brasa, 2 vezes maior que uma laranja, coloca-a na mão e passeia-se pela sala. Ele faz então com que lhe cheirem as mãos que, em lugar de terem odor de queimadas, estão perfumadas. Torna depois a colocar a brasa no fogo e, ajoelhando-se, deita seu rosto sobre as brasas. Ele me perguntou, disse Adare, se eu desejava tocar na brasa. Segurei-a com as 2 mãos, ele colocou as mãos sobre as minhas e ficamos com a brasa entre nossas 4 mãos. Senti apenas um pouco de calor. Evidentemente é impossível toda explicação racional desses fatos extraordinários, mas as condições da experimentação são tais que não se pode supor terem se iludido todas as nobres e sensatas pessoas presentes. Entretanto, por mais extraordinário que seja esse feito de homem, ele não é único, e poderíamos citar alguns outros, segundo Émile Leroy, Les Hommes Salamandres, Recherches et Réflexions sur l'incombustibilité du humain, Paris, 1931. Isso foi observado em certos santos, como São Francisco de Paulo, Santa Catarina de Siena, dos quais a Igreja Católica venera a memória e aceita o testemunho. Há o filioque que ainda hoje é praticado na Índia. Alguns podem andar de pés descalços por sobre o fogo, sem se queimarem. Há também as façanhas mais ou menos funambulescas dos Aissauas e dos faquires. Devem-se suscitar dúvidas reais sobre a autenticidade desses fenômenos. Entretanto, a experiência de homem, sendo dada, de uma parte, a autoridade e a multiplicidade dos testemunhos, de outra parte, a intensidade dos fenômenos, resiste absolutamente a todas as críticas. A incombustibilidade de homem nós acrescentaremos um feito quase tão extraordinário. Trata-se de uma fanática jansenista sobre o túmulo do diácono Paris, 1731. Um processo verbal foi assinado por um doutor em teologia da Sorbonne, um cônego, um lord inglês, 4 burgueses de Paris, 4 escudeiros, um conselheiro do parlamento e um tesoureiro do Tribunal de Contas, Armand Rouet, cujo nome atualmente é célebre. Vejamos o que diz esse processo verbal. Vimos Marie Sominette deitar a cabeça sobre um tamborete, de maneira que seu corpo, sob a coberta de um enorme fogão, ficasse no ar por sobre o fogo que era de uma violência extrema. Ela permaneceu assim por espaço de 36 minutos, sem que a coberta na qual se envolvia, não tendo outras roupas, se queimasse, apesar da chama muitas vezes cobri-la, o que nos pareceu realmente sobrenatural. Enquanto assinávamos este certificado, a dita Sominette colocou-se novamente sobre o fogo e lá permaneceu durante 9 minutos, procurando adormecer por sobre o braseiro que era ardente. É difícil acreditar que os homens probos que assinaram esse documento tenham impudentemente mentido. Olivier Leroy, Les Hommes Salamandres, Paris, 1932, páginas a 31 a 33. E agora, retomando esses diferentes fatos, em aparência maravilhosos, fatos de que poderíamos apresentar inúmeros exemplos e que, para abreviar, reduzimos aos casos que nos pareceram os mais demonstrativos da série, constatamos que as ditas leis absolutas da biologia não existem. Primeiro, uma mulher atacada do mal de Pot, com paraplegia, tuberculose óssea e peritoneal, tuberculose dos 2 pulmões, fica curada em 3 meses. Como um fantasma lhe havia predito e, ao cabo de 1 ano, casa-se e tem filhos. Segundo, em Lourdes,
Um indivíduo cuja coluna vertebral foi fraturada, sara quase de súbito. Terceiro, algumas mulheres podem viver quase sem comer, quase sem respirar, quase sem emagrecer durante meses e meses e, no entanto, a temperatura não baixa. Quarto, foi possível, homem, tocar em uma brasa ardente e colocar a face num braseiro sem se queimar. Portanto, certos indivíduos podem tornar-se incombustíveis. Quinto, sob a influência de emoções místicas poderosas, hemorragias cutâneas surgiram, tendo formas determinadas, estigmas dos santos. Poderemos explicar esses fatos estranhos. No primeiro poderíamos crer na intervenção de um Espírito Todo-Poderoso. Rigorosamente, para os fenômenos de Lourdes e os estigmas dos santos, pode supor-se, ainda que seja bem pouco satisfatório. Rigorosamente, também, podemos admitir a intervenção de um espírito para a cura da senhorita B e para a incombustibilidade de homem, mas a explicação não é razoável para os casos de jejuns prolongados, pois que se trata de pessoas vulgares que não recorrem a nenhum poder divino. Entretanto, mesmo admitindo a ingerência de uma divindade, ou de meia divindade, como supor que essa força seja bastante poderosa para mudar as condições normais da vida dos tecidos e torná-los incombustíveis, para manter a temperatura orgânica sem combustão intersticial, para curar em algumas horas uma chaga da medula, para fazer aparecer cruzes sanguinolentas nas mãos e nos pés. Essa pretensa explicação por forças sobrenaturais desconhecidas é justamente o contrário de uma explicação, é a omissão dolorosa de nossa ignorância. É, em uma palavra, o misterioso. Portanto, sob o ponto de vista da ciência atual, há anomalias tais, exceções tão extraordinárias que nos sentimos mergulhados num oceano de trevas e de dúvidas. Esses fenômenos têm uma causa, mas nossa ciência, que ainda está na infância, não pode conjeturar qual seja essa causa. E vou insistir sobre esses absurdos aparentes porque se trata de considerações que creio novas e que são talvez a não trama essencial do que vai ser dito neste livro. O princípio suposto da identidade é absoluto e não admite restrições. Seja, por exemplo, A e B. Todas as vezes que eu tiver uma relação qualquer entre A e B, se essa relação for idêntica, o resultado será idêntico também. Se eu multiplicar A por B, terei sempre o mesmo produto A. Se eu dividir A por B, terei sempre A por B. Não é um postulado, é uma tautologia. Mas essa evidência tautológica supõe que A é sempre rigorosamente idêntico a e que B é sempre rigorosamente idêntico a B. Ora, essa identidade nunca existe na natureza. Só há identidade para os em matemática, pois nas coisas naturais jamais há dois A que sejam absolutamente idênticos. Sempre que assim pensamos, nós nos enganamos, pois é por uma imperfeição de nosso julgamento e de nossos sentidos que achamos esses dois A idênticos. Quando suas semelhanças são enormes, por exemplo como dois átomos de hidrogênio, não podemos entre eles estabelecer diferença alguma. Supomos então, arbitrariamente, que são idênticos e que, se por exemplo tomarmos B fazendo agir sobre A teremos sempre o mesmo resultado. Mas é um erro, em realidade nunca teremos AB, mas AB, AB, etc. E vou apresentar alguns exemplos para provar, da maneira evidente, que jamais haverá no mundo das coisas reais dois A, nem dois B idênticos. Nada será mais comum, direi mesmo mais absoluto, do que a lei da queda dos corpos. Uma pedra tirada ao ar sempre cai e seríamos tentados a dizer, em consequência de nossas inumeráveis e constantes experiências, que nunca há exceções nessa lei. Enganamo-nos entretanto. Eis aqui um pedaço de ferro. Atiro-o ao ar, ele cai. Mas se eu atirar ao teto de meu quarto e se no teto houver um forte ímã, ou mesmo um solenoide, então o ferro não cairá. Ficará colado ao ímã. Se eu ignorar as propriedades magnéticas do ímã e se não souber da existência de um ímã no teto, serei tentado a dizer que os corpos atirados ao ar, apesar de seu peso, nem sempre caem. Não há necessidade de um ímã, porque se no teto foi colocado um ferro doce envolto por um fio metálico, pelo qual passe uma corrente elétrica,
o pedaço de ferro cairá como todos os outros pedaços, desde que se desligue a corrente. Mas se alguém, de perto ou de longe, sem que eu saiba, faça algumas vezes passar pela espiral metálica uma corrente elétrica de intensidade suficiente, então o pedaço de ferro ficará, pela imantação do ferro doce, retido no teto, e se ignoro a fantasia do que fez passar uma corrente elétrica na espiral metálica, serei forçado a dizer: primeiro, que quase todos os corpos caem por terra quando se atiram ao ar. Segundo, que, às vezes, sem sabermos a causa, os pedaços de ferro não caem. Os físicos modernos, estudando profundamente a radioatividade, constataram que não é o determinismo sempre incompleto, imperfeito e grosseiro, que regula os fenômenos, mas sim a probabilidade. Os fatos constatados são registrados estatisticamente. Temos uma média que nos dá, não uma certeza, mas uma probabilidade. Quando essa média é tirada sobre um número imenso de algarismos, a probabilidade aproxima-se da certeza, sem nunca atingir. Eis aqui, por exemplo, neste frasco 3 milhões de átomos de rádio. Todos os anos, há mais ou menos 1000 que desaparecem, explodindo. Portanto, havia cerca de 1000 que deviam desaparecer, mas não é exatamente 1000 e em todo caso, nada nos fará prever quais os que vão transformar-se. É pouco mais ou menos como se, numa cidade de 3 milhões de habitantes, a mortalidade sendo de 10%, se pudesse prever que no fim de um ano houvesse mais ou menos 1000 mortos. Mas não se sabem quais são os que morrerão. Retomemos o nosso frasco de rádio ano seguinte, há ainda 1000 átomos que irão desaparecer. Todos os anos acontecerá quase a mesma coisa. Diremos então que esses 3 milhões de átomos não se conduzem todos da mesma maneira, portanto, que não são idênticos. Assim, os átomos de rádio, embora nos pareçam idênticos, não o são. Há os que são mais velhos e que irão perecer, absolutamente, como na cidade há indivíduos de idades diferentes, dos quais alguns, principalmente os mais velhos, irão desaparecer. Compreendamos perfeitamente que os diversos indivíduos de uma cidade, crianças, adolescentes, velhos, mulheres, operários, burgueses, enfermos, alcoólicos, alienados, tuberculosos, cancerosos, miseráveis, são muito diferentes uns dos outros, e que o índice da mortalidade não nos pode dar a não ser uma estatística global, mas, sentimos-nos terrivelmente embaraçados quando se trata do rádio. Como admitir que um átomo de rádio seja diferente de um outro átomo? Com mais razão isso ocorre quando se trata de células vivas, mesmo muito simples, monocelulares como as bactérias. Fiz uma experiência a qual não foi dada a importância merecida, antissépticos regulares e irregulares, comunicação feita à Academia de Ciências. Se tomarmos um caldo contendo lactose, cerca de 40 gramas por litro, e o semearmos de fermento lácteo, a lactose fermenta e dá o ácido láctico, que se pode facilmente dosar pelo simples manejo do acidômetro. A quantidade de ácido formado vai medir a atividade da vida do fermento. Ora pode-se juntar ao licor fermentescível uma certa quantidade de antissépticos, de maneira a diminuir em média, pouco mais ou menos, suponho, de 50% a atividade da fermentação. Ora tomando-se o bicloreto de mercúrio como antisséptico, a experiência dá resultados verdadeiramente imprevistos. Tem-se 100 tubos contendo o mesmo licor fermentescível adicionado das mesmas quantidades de bicloreto de mercúrio e fermento láctico muito diluído. Esses 100 tubos parecem, portanto, idênticos, pois se trata do mesmo licor, do mesmo antisséptico e da mesma proporção do mesmo fermento. Pois bem, esses 100 tubos não se conduzem da mesma maneira. Há 5, por exemplo, que ficaram estéreis e onde o fermento não germinou. Há outros 5 nos quais a fermentação foi mais ativa que nos líquidos fermentescíveis normais não adicionados de bicloreto de mercúrio. Os outros 90 tubos terão uma fermentação de atividade intermediária e a média dará 50% de fermentação normal. É, pois,
necessário concluir que os micróbios que serviam de fermento não eram idênticos. Se fossem idênticos, teríamos a mesma quantidade de ácidos em todos os tubos com minúsculas diferenças omissíveis, devidas aos erros experimentais. Assim, pois, mas ainda para os átomos de rádio, não há para os fermentos uma lei absoluta. Não há mais que probabilidades. Atualmente os físicos reconhecem que a dita lei de Mariotti está sujeita a extravios que cedem os possíveis erros experimentais. Quando se comprime um gás, a uma atmosfera, seu volume diminui pela metade. Seu volume aumenta pela metade quando se diminui sua pressão de meia atmosfera. Ora, isso só é real em parte, pois os números encontrados pela experiência nunca são rigorosamente os que deviam ser achados. Estatisticamente, em média, a lei é exata, mas isso é tudo que se pode dizer. Admitimos então que o resultado não é senão global, real em média, pois que é feito sobre um número imenso de moléculas, mas, sem dúvida, cada uma dessas moléculas se conduz um pouco à sua maneira pela compressão ou pela decomposição. Portanto, quer se trate de moléculas gasosas, de átomos de rádio, de células microbianas vivas ou de corpos sujeitos à gravidade, existem pequenas diferenças individuais que tornam impossível a edificação de uma lei absoluta. Esses preliminares eram necessários para nos mostrar que, apesar da estranheza de certos fatos, temos constatações tão formais, provas experimentais tão rigorosas, que devemos admiti-los. Se existem diferenças reais, posto que inacessíveis a nossos sentidos, entre as moléculas de um gás, entre os átomos de um corpo simples, entre as bactérias monocelulares provenientes de um mesmo tronco, com mais razão para os seres humanos, tão dessemelhantes, devemos, sem nos sentirmos muito surpresos, aceitar os fenômenos que parecem estranhos. Eu poderia multiplicar os exemplos para estabelecer as leis orgânicas constatadas pelos médicos e fisiologistas, leis que parecem estabelecidas por milhares de experiências e de observações, sujeitas, no entanto, a exceções singulares, inexplicáveis. Nossa ignorância, que nos dissimula a não identidade dos indivíduos, devia ser reconhecida como verdadeira. O único ponto litigioso é saber se as observações foram bem apreendidas e se o controle foi suficiente. E ainda vou apresentar um outro exemplo para mostrar que não se pode rigorosamente assimilar entre eles os diversos indivíduos humanos, pois tem diferenças tais que seria muito imprudente prever, segundo um meio qualquer, as reações ou o destino desta ou daquela individualidade. Bem entendido, uma média pode ser sempre tomada desde que se opere sobre números grandes. Em Paris, o número de suicídios é quase sempre o mesmo anualmente. Mas quanto a prever que este ou aquele indivíduo se suicidará, é impossível. Eis aqui 3 ou 4 formigas que deambulam, elas seguem o mesmo caminho e são de tal forma semelhantes entre elas, que me é impossível distingui-las. Há, no entanto, uma ou duas que de tempos em tempos se desviam do caminho. Porque esta mais do que aquela. O que governa o mundo é a variedade, a diferença, a não identidade. Quando estabelecemos leis, não de matemática, mas de física, de mecânica, ou de biologia, não é mais que em média. Essa média, conquanto seja média, é muito valiosa, mas é tudo. Em verdade, todas as vezes que se quer aprofundar algum quesito, o quesito não é nada simples. Aceitamos que haja diferenças, desvios do termo médio, mas esses desvios não podem ser enormes, inauditos, inverossímeis. Todas as formigas andam quase com a mesma celeridade, 1 metro por minuto, suponho. Admito, sem grande surpresa, que algumas possam percorrer 2 metros. Mas é pouco provável que se encontrem as que andam 5 metros, com maior razão 10 metros, número que considerarei como absurdo. Ora, se tomarmos o caso que indiquei, por exemplo a cura de garganta da senhorita B por Magnin, o desvio é tal entre a média de curas habituais e as 2 curas rápidas observadas, que embora toda a minha dialética relativa à diferenciação, não chegarei a compreender. Que será quando se tratar de jejuns prolongados?
e que será principalmente quando se tratar de incombustibilidade. Estamos, pois, perante o inexplicável, quase absurdo. Resta contudo um fato positivo, é que certos indivíduos têm poderes extraordinários. Esses indivíduos